Desde que comecei a trabalhar com madeira, esta serra da DeWalt tem sido amplamente considerada o padrão ouro para as serras de canteiro de obras. Por isso, marceneiros amadores como eu, sem espaço ou orçamento para a serra de bancada, compraram essas serras aos milhares. Desde a menor DWE 7485 até a maior DWE 7492 que você vê aqui. Fixas em suportes ou bancadas, essas serras dominaram por anos. Mas agora há um novo xerife na cidade. Não, espera aí, isso não vai funcionar. Está muito longe. Vem até mim. Não está longe, você pode pelo menos colocar na mesa. Eu não consigo levar isso até lá. Pesa, a gente precisa pegar a linha e tem que parecer natural. Tem algo que você possa fazer? Eu tenho uma ideia. Até agora, porque tem um novo xerife na cidade e ele ou ela não está para brincadeira. Certo, me ajuda a colocar isso na mesa. Vamos resolver. Qual deles comprar? Vou descobrir qual é o campeão indiscutível. Ótimo trabalho com as metáforas misturadas. Comece a fazer marcenaria. Por que carreguei os dois lá fora? Vamos entrar. Primeiro, uma dose de honestidade. Comprei a serra de bancada DeWalt com meu dinheiro e a usei intensamente nos últimos 14 meses. Ganhei essa serra SawStop de presente, o que complica um pouco as coisas. Mas espero que isso não influencie a comparação aqui. Porque a SawStop não só foi incrivelmente generosa, mas também incrivelmente flexível. Veja, eu disse não para um vídeo de unboxing. Eu disse que não queria fazer o famoso teste da salsicha no vídeo. Também disse que não queria fazer apenas uma análise direta da serra de bancada. Eles perguntaram, e agora no que vai fazer? Então eu pensei um pouco e pensei, como eu me sentia quando estava procurando pela minha primeira serra de bancada? Todo mundo sabe qual é o diferencial de segurança da SawStop em relação ao restante do mercado? Mas o que as pessoas talvez não saibam é, será que a serra em si se compara às melhores do mercado como serra? Ela é pesada, grande e barulhenta? O guia é bom? Serve para um marceneiro amador expandir ferramentas e fazer projetos maiores? Pela minha experiência, a SawStop tem um padrão difícil de alcançar. Me deram 3 meses de uso intenso da serra, com construções constantes e trabalhos variados, grandes e pequenos. Cheguei a uma conclusão, mas ressalto, não sou um profissional de canteiro de obras. Esta análise, resultados e conclusão são para vocês, marceneiros robistas em galpões, garagens e oficinas. Vamos comparar em várias categorias e ver se você concorda. Teste 1. Configuração inicial e calibração. Agora, ambas essas serras foram projetadas para serem portáteis. A DeWalt é fácil de carregar, enquanto a SawStop é um pouco menos. Vamos detalhar os pesos exatos das estatísticas mais adiante. Mas ao chegar, ambas precisaram de muito pouco em termos de configuração para começar a funcionar. Mas devo dizer que a SawStop teve uma vantagem incrível aqui. A DeWalt saiu da caixa e você recebe um manual bastante completo. Mas aí termina a vantagem da SawStop. Quando você abre a caixa, você se depara com isso. E isso te guia cuidadosamente para tirar a Sawcop da caixa com o carrinho acoplado, pronto para usar. Prometi que não seria um unboxing, só mostrei ela fora da caixa pronta para usar. Você ainda precisa calibrar as duas serras, e eu continuo usando esse medidor bem barato para tudo. Ele me informa se o guia está paralelo ao trilho da mesa e se a lâmina também está paralela ao trilho e ao guia. E pela minha experiência, ambas as serras só precisaram de pequenos ajustes para ficarem totalmente alinhadas. E como eu disse, a DeWalt veio com um manual muito bom, já a SawStop veio com um livro. Mas isso não garante o ponto extra para a SawStop. Na verdade, eles incluem instruções de segurança e uso geral para serras de bancada, não só para a ferramenta deles.
E, na verdade, isso é mais importante do que você imagina, porque eu já ouvi de bastante gente que, devido aos recursos de segurança em uma serra com proteção, muitas pessoas que estão adquirindo essas máquinas acabam não dedicando tempo para aprender outras formas de se manterem seguras ao usar uma serra de bancada. Elas estão ficando complacentes, estão assumindo que a tecnologia de segurança da serra vai protegê-las de tudo. E, para ser honesto, eu entendo a lógica, então encontrar um guia geral de instruções de uso seguro de uma serra de bancada como este faz sentido. Para ser honesto, acho que isso já é suficiente e brilhante. Mas e se as especificações forem importantes? Vamos comparar os dois pelos números. Vamos focar no tamanho, que é evidente na câmera ao comparar os dois. Não vou detalhar todas as medidas, apenas as principais. O Sauce Top é 130 milímetros mais largo, 87 milímetros mais profundo e cerca de 70 milímetros mais alto entre a bancada e o tampo da mesa. Pode parecer melhor, mas se o espaço for uma consideração, como você pode ver, este é consideravelmente maior do que o DeWalt. E logo no começo falamos sobre o peso. Todo esse tamanho extra tem um custo, e esse custo é o peso. O Sauce Top pesa 115 quilos a mais do que o DeWalt. Sinceramente, não vejo problema se você for deixá-lo fixo em um suporte ou embutido na bancada. Acho que o Sauce Top não foi feito para ser carregado como fiz, por isso eles fornecem o carrinho. Ambas as serras de bancada incluem lâmina. A DeWalt traz uma de 250 milímetros / 24 dentes e a Sauce Top uma de 254 milímetros / 40 dentes. Isso é significativo? Bem, isso terá sua própria seção mais adiante, mas o que isso afeta é a profundidade de corte que você vê quando elas estão a 45 graus, ambas têm uma profundidade de corte incrivelmente parecida. Com a Sauce Top, você tem 2,5 milímetros a mais de profundidade de corte a 90 graus. Agora, veja algumas diferenças importantes. A DeWalt gira sem carga a 4.800 RPM, a Sauce Top é apenas 4.000 RPM. E mesmo com toda essa rotação extra, a DeWalt consegue ser 3 decibéis mais silenciosa do que a Sauce Top. Para mim, as duas parecem motores de avião, então use proteção auditiva com qualquer uma. O tamanho já era uma grande diferença antes, então não surpreende que a Sauce Top tenha uma mesa bem maior. Ela cobre cerca de 4.977 centímetros quadrados em toda a superfície, enquanto a DeWalt tem apenas 3.752 centímetros quadrados, uma diferença considerável. Vamos comentar depois sobre os recursos e guias para corte à direita da lâmina. Mas saiba que a Sauce Top tem uma capacidade de corte de 640 milímetros comparada aos 825 milímetros da DeWalt. E finalmente, o custo. A DeWalt, quando comprei, me custou 800 libras. A Sauce Top com o carrinho, que até onde eu sei é obrigatório na compra. Ela chega no Reino Unido por 1.499. Resumindo, a Sauce Top é maior, mais pesada, mais barulhenta, corta mais fundo, mas tem menor capacidade longitudinal. E um preço apenas 100 libras abaixo do dobro do valor da DeWalt. Pergunte a si mesmo, agora, com base nisso, vale o preço? Quero ver se as próximas sessões vão realmente mudar sua opinião. Teste 3. Potência, partida e ruído. Agora você sabe que ambas têm praticamente a mesma potência e o nível de ruído é alto para as duas. Com minha experiência, o ruído sem carga e ao cortar é alto. Serras de bancada, tupias, mesas de tupia e aspiradores de pó são permitidos. Na minha opinião, o ponto fraco de ambas as serras é a falta da função de partida suave. Isso fica mais evidente na DeWalt. Ao ligar o motor, mesmo sabendo o que faz, ainda assim você se assusta, até para os mecanismos. A DeWalt possui um botão para ligar e alavanca para desligar. Já a Sauce Top tem botão liga-desliga na máquina e uma alavanca usada para ligar e desligar ao ser empurrada para trás. Também está muito bem explicado no manual como você pode desligar os recursos de segurança. Caso você esteja cortando madeira molhada ou se achar que pode haver algum metal na madeira que está prestes a cortar. O que é diferente é a velocidade com que o próprio motor desliga. Do momento em que você aperta a maré alavanca até a lâmina parar completamente, na DeWalt é muito mais rápido do que na Sauce Top.
Perguntei a SolStop se a tecnologia protege durante a desaceleração da lâmina e disseram que sim. Agora vamos ao teste 4, tamanho da lâmina. Na minha opinião, a lâmina que vem com cada uma dessas serras, quando você as compra, diz muito sobre elas. Veja, a DeWalt vem com uma lâmina de 24 dentes, e isso para mim grita canteiro de obras, que é o propósito anunciado dessas serras. Sendo honestos, a SolStop tem uma lâmina de 40 dentes mostrando versatilidade, algo que um marceneiro amador buscaria. A diferença na qualidade do corte entre as duas serras de bancada, como vou mostrar, é enorme. Não se resume só à lâmina, mas vamos focar nela por enquanto. Ao levantar a lâmina, a SolStop sobe com uma volta. Já a DeWalt exige muito mais esforço e várias voltas para subir. Apenas uma observação pessoal. Levei um tempo para me adaptar à SolStop, pois é preciso movimentos delicados para ajustar levemente a altura da lâmina. No geral, acho que eles acertaram. Depois, há o mecanismo de inclinação. O da DeWalt é simples, solte a alavanca e incline a lâmina. O da SolStop fica atrás do ajuste de altura. E sinceramente, esse é bem mais suave, mas você nunca deve confiar totalmente nessas marcações. A maioria usa medidor de ângulo digital ou esquadro de grau para ajustar a lâmina. E ajustar com precisão em algumas dessas serras de bancada pode ser um pouco frustrante. E aqui vai um ponto extra para a SolStop. Esse dial do lado direito faz o microajuste do ângulo da lâmina. Com paciência, as duas serras de bancada podem ser calibradas em altura e ângulo de forma eficaz. As diferenças estão na sensação e na rapidez do ajuste. Trocar a lâmina de uma serra é simples, como trocar ou remover a placa de inserção. Porém, há uma diferença importante entre as placas de inserção que não pode ser ignorada. A SolStop claramente pensou muito bem nisso. Mais uma vez, tirando a serra de bancada daquele papel de apenas um cavalo de batalha para obras. Veja, a DeWalt tem um vão enorme ao redor da lâmina. E eu mencionei que a lâmina de 24 dentes não era a melhor para conseguir um corte limpo. Mas, se você usar a placa de inserção fornecida, o desfiamento é certo. Já a SolStop, com placa de zero folga, não deixa espaço ao redor da lâmina. Chega ao ponto de você conseguir ouvir os dentes raspando na placa. Nos seus primeiros cortes, isso realmente maximiza a qualidade do corte. Naquele momento, eu confesso que fiquei impressionado com isso. As placas de inserção são fáceis de ajustar com poucos parafusos, facilitando a calibração. Depois, travam no lugar com uma ferramenta sem ficarem soltas. O teste número 5 é a guia. Esse pode ser um dos 3 principais fatores a se considerar ao comprar uma serra de bancada. E nessa comparação, é justamente aí que está uma das maiores diferenças. A serra só é precisa conforme a qualidade do sistema de guia. Por anos, a DeWalt foi favorita pelo sistema de cremalheira e pinhão em sua guia. O sistema de cremalheira e pinhão garante estabilidade e alta precisão. A única desvantagem é que os trilhos ultrapassam a base da mesa. E, na verdade, isso não é um grande problema se você estiver levando para um canteiro de obras, mas se estiver planejando embutir em uma bancada de trabalho, isso adiciona um nível extra que você precisa considerar. Agora, na sua bancada, é preciso deixar espaço para que os 2 trilhos se afastem de cada lado da mesa. E isso acaba custando o suporte da superfície da mesa e provavelmente espaço, mas é preciso, fácil de usar e de calibrar. E, o principal, não há movimento lateral na guia após travá-la, ao contrário da SolStop. Isso pode ser justamente a maior fraqueza da serra de bancada que você vê na SolStop. A guia desliza apenas sobre esse trilho na frente e trava somente nesse trilho. Isso traz vantagens. É fácil de mover e ainda mais de remover. Retirar a guia da serra de bancada DeWalt não é difícil, mas leva mais tempo. As duas guias são fáceis de travar. A SolStop usa um botão em cima e a DeWalt uma alavanca lateral. O problema na guia da SolStop acontece quando você a trava e a extremidade mais distante da guia tende a se mover para dentro ou para fora por 1 ou 2 milímetros. Ajustar apenas pelos números na fita métrica do trilho não é problema. Onde isso realmente causa problemas é se você estiver medindo da lâmina até a guia antes de travá-la ou, pior ainda, se estiver usando blocos de ajuste para calibrar. Ou a própria madeira, por exemplo, se você estiver tentando igualar a largura de uma peça, é aí que isso pode se tornar um problema.
Achei as duas guias fáceis de ajustar e calibrar, ambas com opção de guia baixa. A DeWalt vira por trás, já a SawStop é removida de um lado e presa na frente. Ambas também possuem suporte de corte largo próprio da marca. Ao posicionar a guia na distância máxima da lâmina, o modo de realizar cortes mais largos muda completamente. Com a SawStop, a própria mesa pode ser deslizada para uma posição mais larga. E para manter as medições na fita métrica da frente precisas, há dois conjuntos de medidas. Um para quando está aberta e outro para quando está fechada. Funciona bem no trabalho, mas traz um problema que comentarei na seção de fatores decisivos ao final. Além disso, o formato da guia tem prós e contras. A DeWalt possui guia mais alta, facilitando prender gabaritos, enquanto a SawStop traz guia paralela embutida no bloco. Então, se você for fazer gabaritos, como gabaritos para corte de espigas, onde eles ficam apoiados sobre a própria guia. É possível, mas na DeWalt é mais difícil que na SawStop. Um grande problema com a guia da DeWalt, que já mencionei em vários vídeos, foi a necessidade de fazer gabaritos para resolver. É o comprimento total, relacionado ao tamanho da mesa, que é menor que a da SawStop. Sua guia é 14 centímetros menor que a da SawStop, o que é significativo. Até agora, com essas duas serras, você tem algumas diferenças bem grandes, e eu mencionei que a SawStop realmente vai além. Na experiência do usuário, você percebe, comparando lado a lado, que a DeWalt é bem mais simplificada para facilitar o uso e o transporte, ocupando menos espaço. Mas a experiência do usuário realmente importa. Na próxima seção, extras, ambas começam de forma semelhante e oferecem praticamente o mesmo empurrador. Ambas podem ser guardadas na serra e vêm com cutelos removíveis, permitindo trocar por outro com protetor de lâmina para mais proteção e extração de pó. Mas a SawStop vai ainda mais longe. Quando você estende a própria mesa para cortes mais largos, revela um compartimento embaixo, onde pode guardar a maioria dos acessórios da máquina, inclusive um freio reserva para os recursos de segurança. Você possui as chaves Allen para ajustes, e aqui ficam o protetor de lâmina ou o cutelo, conforme o instalado na máquina. Eu realmente achei que isso era meio enfeite no começo, mas agora que usei, gostei. E agora vamos para o teste 7, que é muito importante para os marceneiros amadores. Ao comprar sua primeira serra de bancada, um dos principais pontos, em minha opinião, é a extração de pó, embora eu não saiba explicar isso tecnicamente. Se você conectar só o coletor de pó ao extrator atrás da máquina e ligar ambas, usando o mesmo tipo de madeira, fazendo o mesmo tipo de corte, a SawStop remove mais pó do que a DeWalt. Porém, provavelmente não é assim que a maioria das pessoas vai usar. Mas isso não significa que a DeWalt não faça um trabalho razoavelmente bom. Ao falar de controle de poeira, melhor sempre é melhor. Agora, vamos para os testes. Já comentamos sobre o tamanho e peso dessas máquinas. Eu realmente não acho que seja um grande problema o fato da SawStop ser maior e mais pesada do que a DeWalt. A menos que você tenha um espaço extremamente limitado. Porque, sinceramente, o carrinho que vem junto torna muito fácil levá-la para fora e guardar toda vez que você usa. Ou, como eu fiz, simplesmente incorporá-la em uma bancada que pode ser levada até sua área de trabalho e depois guardada. Vou mostrar um resumo bem rápido dessa bancada que construí no final do vídeo. Porque eu realmente acho que o design funciona especialmente bem para a SawStop. Mas onde o tamanho maior realmente te beneficia é no tamanho da mesa, como mencionamos antes quando falamos dessas mesas. Encontrei um grande problema com uma dessas serras, a DeWalt. Desde o momento em que peguei essa serra, a superfície nunca foi plana. Ignore a placa de inserção, isso não é tão importante, mas para mim a superfície é. Como pode ver, esta régua mostra um desnível considerável na superfície. Após pesquisar, percebi que isso é comum nesses modelos para canteiro de obras. Serras da DeWalt, afinal de contas, são projetadas para uso em obra e não para fazer móveis finos. A SawStop, por outro lado, em seu estado normal, é perfeitamente plana. Acho que isso já indica o que contarei na seção de fatores decisivos. Quanto ao problema, só nesse estado ela fica totalmente plana. Antes, faremos o teste principal. Avaliar a qualidade do corte e a extração de pó em comparação lado a lado.
Usei a mesma madeira, o mesmo sistema de extração de pó e o mesmo posicionamento na oficina. E eu vou fazer todos os cortes com as lâminas originais que vêm com a serra, e eu sei que você pode ter um custo extra se quiser trocar as lâminas em qualquer uma dessas serras de bancada. Acho importante usar as lâminas originais da serra de bancada neste teste, pois são elas que você recebe ao comprar. Aqui estão os cortes feitos com ela em um compensado de 18 milímetros. E depois vamos fazer cortes longitudinais em madeira macia, cortes transversais em madeira macia. E então eu decidi que, como madeira dura, vou usar isso aqui, um lindo cepili. A extração de pó é essencial em madeiras como o cepili, pois podem irritar os pulmões. Fizemos cortes longitudinais, transversais e vários de cada tipo. Vamos comparar lado a lado a qualidade do corte e, principalmente, a quantidade de pó ao redor da máquina. Primeiro, a qualidade do corte. A SawStop veio com lâmina de 40 dentes e placa de 0 folga. Considero a lâmina de 40 dentes ótima para uso geral. Enquanto a DeWalt veio com uma lâmina de 24 dentes e uma placa de garganta bem básica, eu consideraria essa lâmina realmente projetada para cortes longitudinais. Como já disse, a qualidade dos cortes entre a SawStop e a DeWalt é muito diferente em todas as categorias. E quando se trata de extração de pó, tanto embaixo da serra, ao redor dos seus pés, quanto em cima da mesa da serra, novamente, a SawStop leva vantagem, na minha opinião, quando o assunto é extração de pó. Há uma diferença importante no design dos protetores de lâmina dessas duas serras de bancada quanto à usabilidade. Ambos são aceitáveis, mas diferem no design. O protetor de lâmina da SawStop vem como uma peça única, com apenas um pequeno orifício na frente e o restante sólido na parte superior. Já o da DeWalt vem em duas metades como se fossem asas, deixando toda a parte superior aberta. Com a DeWalt, o extrator de pó não é forte o bastante para reter os resíduos que acabam sendo lançados pelo topo do protetor de lâmina. Antes de concluirmos, precisamos abordar fatores decisivos. O principal é o custo, que pode ser determinante mesmo com qualidade. Quando comprei a DeWalt pela primeira vez, ela era a serra de bancada mais cara do Reino Unido. Agora, porém, a SawStop foi lançada. Ela custa cerca de 100 libras, menos que o dobro do que paguei na DeWalt. Mas não mencionei de propósito o maior ponto forte deles. Foquei primeiro nas serras e seus cortes, mas não posso ignorar que a SawStop tem tecnologia para detectar contato com a pele. E isso ainda me impressiona. O fato de a lâmina conseguir retrair tão rápido e salvar seus dedos é incrível. E isso com certeza tem um valor. Mas isso também deve ser avisado, e a SourceTop destaca isso em seus manuais. Não confie só na tecnologia para sua segurança. Aprenda a usar e respeitar a máquina. O retrocesso é tão perigoso quanto qualquer serra com o mesmo divisor, faca e protetor de lâmina. Outro fator decisivo: a SourceTop tem mesa maior, então ao usar ambas as serras com a guia, ela vence facilmente. Tecnicamente, a DeWalt tem maior capacidade de corte e com as mesas totalmente estendidas, oferece o corte mais largo. A DeWalt é a mais robusta. A SawStop, totalmente aberta, fica um pouco inclinada. Porém, em um canteiro de obras, isso não deve causar grandes problemas. Se você encaixar a serra de bancada em uma mesa e usar a parte de trás como mesa de saída, como fiz. A inclinação do outro lado pode prender a peça na mesa de saída, torcendo-a e causando retrocesso se você não estiver atento. Agora, este é o Mark pós-vídeo e sinto que preciso interromper aqui. Porque durante a gravação deste vídeo, eu realmente entrei em contato com a SourceTop para perguntar sobre esse problema. Pareceu que eles ficaram realmente insatisfeitos por eu ter passado por esse problema e me pediram alguns detalhes extras para que pudessem avaliar. Então, enviei para eles o que você está vendo agora. Eu realmente medi o problema e havia uma queda de 1 milímetro sem nenhum peso. Em seguida, uma queda de 2 milímetros quando você aplica um pouco de peso na mesa de extensão. E eu preciso pedir um pouco de confiança de você aqui, porque tenho certeza de que vai ter gente por aí dizendo que recebi tratamento preferencial porque ganhei essa serra para fazer a análise. Me disseram, e confio, que tive o atendimento que qualquer cliente pode esperar. Na verdade, recebi uma ligação pouco depois de enviar todas essas imagens, de alguém que verificou todas as mesas que eles tinham em estoque. Essas são as mesas que estão armazenadas para serem enviadas aos clientes.
Eles constataram que não havia inclinação ou excesso de extensão sem peso e apenas 1 milímetro de inclinação com peso na mesa. Concordo que isso é bem melhor do que antes. Conversei e disse, posso me virar com a que tenho, está tranquilo. Eles insistiram que eu trocasse a serra de bancada e em menos de um dia útil já estava com a serra substituída. O restante do vídeo e a conclusão são baseados na serra de bancada com desnível, então adicione alguns pontos positivos para a serra. Pare! Não só por ter uma mesa extensora mais rápida e robusta do que a que eu experimentei, mas também pelo altíssimo nível de qualidade no atendimento ao cliente. Agora, voltando aos fatores decisivos, porque ainda não terminamos. O último fator decisivo entre os dois que precisa ser considerado é a guia. Gosto muito do sistema de cremalheira e pinhão, mas não do da Sol Stop. Entendo que foi feito para manter os trilhos dentro da serra de bancada. Depois que você se acostuma com as nuances, consegue compensar o movimento, mas pode ser irritante. Então, depois de todas essas palavras, agora ficamos com as nossas conclusões e eu vou dizer só como um aviso antes de entrarmos nisso. Minha experiência com serras de bancada me levou a essas decisões. Só isso. Vou concluir de duas formas, se você permitir. Primeiro, vamos excluir preço e tecnologia de segurança da equação. Serra contra serra, corte contra corte e recurso contra recurso. Com isso em mente, baseado na qualidade do corte e no tamanho da mesa. Apesar das falhas na guia, eu ficaria com a Sol Stop. Parece que a madeira passa um pouco mais fácil. Eu até tentei levar ao limite, passando os maiores blocos de sapele e carvalho que conseguia encontrar. E sim, dava para sentir que o motor estava sob pressão, mas nunca pareceu que ele fosse falhar. Então, na minha opinião de amador, a Sol Stop é uma serra melhor, mas infelizmente isso pode não significar nada, porque a gente precisa considerar o preço e também a tecnologia de segurança. A questão é, com a Sol Stop custando 1.500, a tecnologia de segurança compensa os 700 libras a mais. Se você aprender a usar a serra corretamente, não for complacente e tiver dinheiro para comprá-la, o que sei que muitos não terão. Sim, eu diria que a tecnologia vale 700 libras. E eu sei que isso pode não ser um resultado popular, mas espero ter exposto minhas opiniões de uma forma que ajude você a tomar sua decisão. Se o orçamento for proibitivo, então a DeWalt é uma ferramenta incrivelmente boa, mas também existem muitas outras serras de bancada que são mais baratas do que a DeWalt e que também estão recebendo ótimas avaliações. Muitas delas têm o sistema de guia com cremalheira e pinhão, que vale muito a pena considerar. Mas, para mim, daqui para frente, vou continuar com a Sol Stop. Espero que isso ajude, caso queira seguir meu caminho. Obrigado por assistir. Espero ter sido útil. Te vejo no próximo vídeo.